Finalmente saiu o mangá do Minato e galera, ficou melhor do que eu pensei. O Kishimoto conseguiu fazer uma história interessante e bem amarradinha sobre a criação do Rasengan. Eu vi algumas pessoas criticando o fato do Rasengan do Minato peitar uma Bijudama ou o fato da Kushina não dominar a Kyuubi mesmo sendo uma Uzumaki pura e outras coisas mais. E hoje eu vou fazer uma review e uma análise para a experiência do vídeo ser melhor. Primeiro eu irei apenas fazer um review narrando a história e só depois comentar analisando ponto a ponto. E quem quiser ver a análise fica até o final. Quem não quiser, vê apenas a história. E sem muita enrolação, bora pro vídeo. A história já começa com o time Jiraiya nas linhas de frente da terceira grande guerra ninja, e contra ele se encontra dois Jinchuriks da pedra, o Roshi, Jinchurik do 4 caudas, e também o Han, o Jinchurik dos 5 caudas. Ambos preparam poderosas Bijudamas, e falam que se o time Jiraiya quisesse lutar de igual, deveriam ter levado o Jinchurik da Kyuubi, que naquela época era a Kushina. E em frente a poderosas duas Bijudamas, o time Jiraiya é então obrigado a recuar no último segundo, e usando o Hiraishin do Minato. Ao longe, o time Jiraiya vê o tamanho da explosão, enquanto um dos parceiros do Minato pensava ter morrido e ido ao pós-vida, e o outro parceiro fala que ambos escaparam com o Hiraishin do Minato. O Jiraiya ainda completa falando que foi por pouco que eles conseguiram fugir. Já o Minato fica pensativo e surpreso com o tamanho poder que uma Biju possui, e lembra que dentro da Kushina existe uma Biju tão forte quanto aquela. E nessa hora vemos a Kyuubi falando com a Kushina e tentando a manipular, falando que a própria Kushina está mais presa que ela, Kyuubi, e para ela se entregar e se libertar. A Kushina simplesmente olha assustada sem falar nada, porém logo em seguida ela acorda. Era apenas mais um sonho, que segundo a própria Kushina já havia se repetido antes. Ao lado da cama da Kushina tem uma foto da Mito Uzumaki, esposa do Hashirama, e também a Jinchurik da Kyuubi anterior. Ao lado de fora do quarto, dois ninjas da Anbu escoltavam a Kushina, e ao se levantar ela fala com ele sobre a programação do dia, que no caso seria treinar juntos de selamentos com Minato. Os guardas advertem a Kushina para não sair das barreiras, e é então revelado que a Kushina tinha uma vida bem restrita, com guardas sempre a vigiando, e ela só podia andar por um espaço bem limitado. Depois disso, a Kushina encontrou o Minato, e ela estava muito empolgada, pois ia passar um tempo com seu amado. Porém, o Minato estava lá justamente pelo contrário. O Minato havia ido desmarcar o compromisso que ambos tinham naquele dia, para treinar algo sem a presença da Kushina. A Kushina não gosta nada disso e começa a questionar o Minato que tipo de técnica era essa, e também onde seria esse local diferente que o Minato iria treinar. A Kushina não gosta nem um pouco do fato do Minato guardar segredos, mas o Minato, meio sem jeito, tenta justificar falando que era uma técnica nova e que não queria que a Kushina se machucasse. Porém, a Kushina começa a se exaltar e falar que se o Minato não quisesse ficar com ela, era só falar, não precisava arranjar desculpas. Nessa hora, os companheiros do Minato chegam o chamando para relatar sobre a missão que ambos acabavam de executar. Ao fundo também tem várias garotas comentando sobre o Minato e sobre convidar ele para algo. E nessa hora o Minato partia para fazer seu relatório. A Kushina até tentava seguir, porém ela era parada por um dos guardas da Anbu, pois ela já estava no limite seguro da barreira e não podia passar daquela marca. Do alto era possível ver o espaço delimitado que a barreira formava, e no caso tinha o formato de um redemoinho. Essa barreira marcava o espaço no caso que a Kushina poderia ficar em segurança, sem que a Kyuubi se manifestasse. Depois disso a Kushina ficava triste e começava a se lembrar das palavras da Mito, que já havia falado que embora elas fossem recipiente da Kyuubi, ainda assim poderiam ser felizes se achassem um amor e se enchesse com ele. Essa frase da Mito inclusive bate com o que o antigo Jinchurik do Hashibi falou uma vez ao Haikage, que para o Killer Bear dominar o Hashibi, ele precisava ser amado. Nas palavras da Mito, esse amor poderia salvar um Jinchurik, porém não seria algo que se encontra apenas esperando. E pensando nessas palavras, a Kushina prende os dois guardas que a vigiavam com as correntes adamantinas, e vai assim atrás do Minato. A Kushina ficava relutante ao chegar no limite da barreira, mas mesmo assim seguia atrás do Minato. E a partir do momento que a Kushina saía da área da barreira, a Kyuubi já começava a tentar manipular ela e começava a se manifestar. Ela parcialmente transformava um de seus olhos. Já no campo de batalha, era possível ver marcas de tentativas do Rasengan. Junto ao Minato também estava o Jiraiya, que tentava ajudar, falando que o Minato deveria tentar moldar o chakra na direção que nasce a raiz de seu cabelo. O legal nessa cena é que em Naruto clássico, o Jiraiya também passou essa dica pro Naruto, enquanto ele tentava dominar o Rasengan. Porém, aqui também temos uma cena cômica, pois o Minato era diferente dos demais, e as raízes do seu cabelo tinham 2 pontos, onde cada um ia para uma direção diferente, gerando assim a confusão ao Minato para qual lado ele deveria moldar o seu chakra. Vale lembrar que aqui o Minato já estava tentando criar o Rasengan com base nas Bijudamas que ele havia visto lá no campo de batalha no começo do capítulo. Depois disso, temos uma cena do Jiraiya dividindo o picolé com Minato, assim como ele fez com Naruto.
E é justamente esse ato que faz o Minato encontrar a chave do Rasengan. Segundo o Minato, não fazia diferença ele escolher entre os picolés, pois os dois eram iguais. E aí que o Minato tem a sacada de mudar o chakra de redemoinhos opostos na mesma direção, e assim ele domina o Rasengan. Em seguida, o Minato nomeia o jutsu com um nome super estranho e muito grande. E bem, já vimos que o Minato não era bom em nomear jutsu na Quarta Grande Guerra Ninja, pois ele tentou nomear a combinação do jutsu do Naruto e do Sasuke, e não deu muito certo. E o próprio Jiraiya reconhece que o Minato era um gênio para criar ninjutsus, mas não acontecia o mesmo para nomear as técnicas. Depois disso, Jiraiya se despede, pois ele iria a outra missão. Já em seguida, a Kushina se revela, pois ela estava observando tudo escondido. E mente pro Minato falando que tinha permissão especial para estar ali. E de forma bem ingênua, o Minato acredita. A Kushina se desculpa por ter gritado com o Minato mais cedo. E o Minato também se desculpa com a Kushina por ter quebrado a sua promessa. Depois disso, a Kushina se questiona se aquela era a técnica que o Minato queria dominar, e que havia falado mais cedo. E o Minato confirma que sim. O Minato também revela que havia criado aquela técnica para proteger a Kushina. Afinal de contas, da última vez que ele lutou na linha de frente, ele foi incapaz de peitar um Jinchuriki, mesmo estando com o Jiraiya ao seu lado. E como a Kushina era a Jinchuriki da Kyuubi, ela podia ser mandada para as linhas de frente a qualquer momento. E o Minato volta a repetir o que ele já havia falado lá atrás quando ele salvou a Kushina, que no caso é que ele não queria perder ela. Ele fala isso nesse capítulo e ele também já tinha falado isso lá atrás quando salvou ela pela primeira vez. Nessa hora a Kushina fica emocionada, porém o selo da Kyuubi estava instável e esse sentimento serviu de gatilho para a Kushina começar a perder o controle. O manto da besta com cauda nível 1 aparece e o Minato leva uma rabada de chakra que o joga para muito longe. Esse simples ataque foi mais do que suficiente para abrir uma grande ferida no peito do Minato. E assim como aconteceu no treinamento do Naruto e do Jiraiya, o Minato também ficou ferido. Já na dimensão interna dos Jinchurikis, a Kyuubi continua tentando convencer a Kushina a libertá-la, e até mesmo chega a atacar a Kushina lá dentro. Porém, quando a Kyuubi estava prestes a acertar a Kushina, ela é parada por um selamento. Era o Minato que pelo lado de fora havia lançado um selamento. Nessa hora também podemos ver a Kushina transformada e fora do controle. E em seguida a Kyuubi fica surpresa e fala algo polêmico. A Kyuubi compara o Minato com o Hashirama e se pergunta se ainda existiam ninjas daquele calibre. E por que isso é polêmico? Porque tem muita gente que fala que o Minato é do nível do Hashirama de forma geral. Já outros falam que o Minato nunca chegou nem sequer aos pés do Hashirama. Mas e aí, o que vocês acham? Essa disputa merece uma batalha aqui no canal? Se vocês quiserem, eu posso trazer essa batalha para vocês. Mas aí isso é vocês que decidem nos comentários. Em seguida, a Kyuubi questiona o porquê do Minato querer se envolver com alguém como a Kushina. E o Minato responde que é porque ele gosta de pessoas fortes, e principalmente pessoas mais fortes que ele. Mais uma vez referenciando as palavras que ele já havia falado lá atrás a Kushina, onde ele fala que ela era forte de alma e de corpo. Nessa hora o Minato fala claramente que ama a Kushina e que não suporta perder ela. E aparentemente essa foi a primeira vez que o Minato falou abertamente amar a Kushina, porque até então ele só falava que não queria perder ela. Depois disso a Kushina tem um flashback com a Mito Uzumaki. Porém essa parte eu vou resumir, e basicamente a Mito fala sobre a trajetória de um Jinchuriki, que nessa trajetória elas podem encontrar o amor. No caso da Mito, o amor dela era o Hashirama, e em tempos difíceis ela subia ao alto para ver o rosto dele na montanha dos Hokages. E ao se lembrar disso, a Kushina ganha forças e usa suas correntes adamantinas para prender a Kyuubi ainda mais. Porém a Kyuubi começa a preparar uma Bijudama, e nessa hora a Kushina pelo lado de fora começa a recobrar a consciência, porém a Kushina volta a perder a consciência e o manto Biju evolui para o nível 2, e nessa hora a Kushina volta a atacar o Minato. Já dentro da dimensão astral dos Jinchurikis, a Kushina estava sendo quase que completamente subjugada pela Kyuubi, que ordenava que o Minato liberasse o selamento e que a Jinchuriki era somente dele. Porém o Minato, mesmo estando muito ferido, se nega a abandonar a Kushina, e nessa hora o Minato aparece dentro da dimensão astral dos Jinchurikis e confronta diretamente a Kyuubi, que estava carregando uma Bijudama. Nessa hora o Minato colide o seu Rasengan com a Bijudama e uma grande explosão acontece. Depois disso o Minato já acorda no hospital na presença do Jiraiya e da Tsunade, que foi provavelmente quem o curou, e a Kushina o abraça muito forte. Depois disso o Minato vai passear com a Kushina, e eles chegam a comentar sobre a técnica que o Minato usou para parar a Bijudama da Kyuubi. É então que o Minato revela ter criado essa técnica ao ver a Bijudama dos Jinchurikis da pedra, e que a ideia dele era confiar aquela técnica à Kushina, para que ela pudesse bater de frente com os adversários Jinchurikis que usam Bijudama. Quando o Minato fala o nome gigante que ele havia dado à técnica, a Kushina discorda e fala que como a técnica era para ela, seria ela que deveria nomear.
E subindo ao alto, assim como a Mito fazia, a Kushina pensa em um nome, e assim ela nomeia a técnica com o nome de Rasengan. O Minato fala que é um bom nome, e assim acaba o capítulo. E bem, agora que eu já contei a história, bora para a análise dos pontos mais importantes. Primeiro, muita gente estava criticando o fato do Minato ter conseguido rivalizar com a Bijudama, só usando o Rasengan base. E mais ainda, tinha gente chamando o Minato de burro por criar o Rasengan e achar que seria páreo para uma Bijudama. E bora lá. Em primeiro lugar, o Minato não havia terminado o Rasengan. O próprio Jiraiya fala que eles apenas haviam concluído a primeira parte. Ou seja, ainda tinha mais coisas. Além disso, o próprio Kakashi já havia falado que a ideia inicial do Minato era adicionar a mudança de natureza ao Rasengan, porque o Rasengan base que a gente viu aqui é apenas a mudança de forma, ou seja, só tem chakra puro rotacionando ali, e sem nenhum elemento. Quando de fato se adiciona elemento, se cria algo como o Rasen Shuriken, e como a gente já viu, o Rasen Shuriken é sim muito poderoso, e conseguiu bater de frente com a Kyuubi, que era a biju mais forte. Logo, contra os demais bijus que eram mais fracos, faria um estrago ainda maior. Então não, o Minato não foi burro de criar o Rasengan com isso em mente, ele só não teve tempo de terminar o jutsu. Ah, mas então como o Minato conseguiu bater de frente com a Bijudama só com Rasengan base? E bem, caso você não tenha notado, a Kyuubi estava presa pelo selamento do Minato e também pelo selamento da Kushina, ou seja, tinha dois poderosos selamentos segurando a Kyuubi. Além disso, claramente a Bijudama não estava finalizada. O ataque final da Bijudama é ela totalmente gigante, e aquela que a Kyuubi estava fazendo era minúscula se comparado com a versão final, ou seja, não tinha nem um quarto do poder total de uma Bijudama ali. Além disso, tem um fator bem sutil que passou batido por muita gente. Um pouco antes dos ataques se colidirem, a Kushina ali no cantinho faz o sinal do tigre, ou seja, ela reforça ao máximo a barreira dela e consequentemente nerfa a Kyuubi ao máximo na hora da colisão. Juntando a barreira reforçada da Kushina, a barreira do próprio Minato e o fato da Bijudama não estar finalizada, deu a chance do Minato colidir com a Bijudama. Então, na minha opinião, não foi forçado, foi uma sequência de coisas que levou até aquilo ali. Segundo ponto, o Minato criar o Rasengan com base na Bijudama não é uma novidade. O próprio Celebi já havia falado sobre isso no treinamento do Naruto, que o Rasengan seguia os mesmos princípios da Bijudama, e era quase como se o Minato tivesse confiado a Bijudama ao Naruto ao deixar o Rasengan de presente. Terceiro ponto, mesmo sendo forte, o Minato e Jiraiya não podiam fazer nada contra uma Bijudama. E aqui vemos algo interessante, que no caso era que os dois Jinchuriks da pedra tinham total controle das suas bijus, tanto que eles não se transformaram completamente, apenas invocaram a cabeça da biju enquanto eles ficavam ali dentro da boca, e formaram a Bijudama. E até então a gente não tinha certeza se os demais Jinchuriks dominavam suas bijus, mas agora acabou essa dúvida. Quarto ponto, tinha gente criticando a Kushina por ser Uzumaki pura e não dominar a Kyuubi, porém essa galera esquece que a Kushina não teve um professor. Assim que a Mito passa a Kyuubi, ela já morre, então no máximo ela deu umas dicas antes de bater as botas, mas na prática a Kushina tinha que fazer tudo sozinha, diferente do Naruto, que teve auxílio de outro Jinchuriki experiente e que já sabia todo o caminho, e ensinou passo a passo para o Naruto. Outro ponto importante é que a Kyuubi que estava dentro da Kushina era a Kyuubi 100%, ou seja, era o dobro de poder para a Kushina dominar sem nenhuma ajuda. No caso do Naruto, ele teve ajuda especializada do Celebi, e era somente metade do chakra da Kyuubi. O Naruto só veio pegar a outra metade do chakra da Kyuubi depois de já ser amigo dela. Então a galera que criticou a Kushina tá errada em achar que ela era mais fraca. Na verdade é o caso dela que era mais difícil, por não ter professor e ter que dominar o dobro de poder. E o quinto ponto, que é muito interessante, é que nesse vídeo aqui eu já havia falado que os Uchihas podiam sim invadir e suprimir a biju nessa dimensão dos Jinchuriks, porém muita gente discordava. Porém, como vocês viram nesse capítulo, até o Minato, que não tem Sharingan, consegue invadir aquela dimensão e lutar. No caso dos Uchihas, eles também conseguem invadir, como o Sasuke já havia mostrado. A diferença é que eles não precisam lutar usando ninjutsus como o Minato fez e se desgastar. É só lançar um genjutsu na própria biju lá dentro. Então isso mostra que de fato os Uchihas sempre foram muito nerfados. E Jinchuriki nenhum deveria ter chance contra Uchihas experientes, como Madara, Sasuke e Itachi, que dominam completamente o Sharingan. E o sexto ponto interessante é que a Kyuubi compara o Minato ao Hashirama. E eu queria saber se vocês querem uma batalha dos dois aqui no canal. E bem, se você chegou até aqui, você provavelmente gostou desse vídeo. Então se for novo, já se inscreve para não perder os próximos vídeos. Ou quando sair o vídeo do Hashirama e do Minato, você vai ficar de fora. E esse foi o vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui e até um próximo vídeo. Fui!